coletiva, já está no posicionamento neste momento para começar a coletiva aqui na sala de imprensa. Cirilo. Vamos lá. O Ricardo Silva, eu tô com o Ricardo Silva na cabeça. Wagner Mancini, está sentado ali, aguardando o posicionamento da imprensa. Assim que todos estiverem ok, Martini? Um minutinho. Não, um minuto é muito. Vamos ajustando aí pra gente registrar o Wagner Mancini. Assim que tiver ok, pode chamar a gente, Adilson. Ok. Vamos lá, tá ok já então? Ou não, daqui a pouquinho então. Agora sim. Então vamos lá. Vamos começar então, Mancini, fazendo uma análise desse resultado de 1-1, Mancini. Um primeiro tempo muito bom, o segundo tempo ficou abaixo do que as equipes apresentaram na primeira etapa. Eu gostaria que você fizesse uma análise aí deste América, que vem muito bem neste retorno do Brasileiro. Boa noite a todos. Foi um jogo bem disputado, né? No primeiro tempo a gente teve os 2 gols, o lance do pênalti, algumas jogadas mais agudas. Já na segunda etapa, sim, acho que caiu um pouquinho em termos de atrativo, né? De chutes a gols e tudo mais, mas as equipes foram até o extremo físico, tático, técnico, né? Então, o América teve alguns bons momentos no jogo, o Atlético teve outros. Acho que o empate acabou sendo mostrado dentro de um jogo de muito equilíbrio, né? A gente lamenta, logicamente, o pênalti perdido. Algumas coisas eu vi já no América em termos de consistência de jogo bem sólido. Em outras a gente tem que dar uns ajustes, né? E esses ajustes eles são sempre necessários, mas de uma maneira geral e de uma forma resumida, eu vi um bom jogo de futebol, onde 2 equipes buscaram o gol, e o América ligeiramente melhor em alguns momentos. Mancini, tivemos então, digamos, o Everson pegando o pênalti. Depois, segundo tempo, ele faz a defesa espetacular no chute do Aloísio. O América merecia ter ganhado o jogo? Eu acho que merecia em função do pênalti desperdiçado e dessa chance, né? Mas eu acho que em termos de volume de jogo acabou sendo bem equiparado, né? Eu saio com um certo gosto amargo na boca, porque nós poderíamos ter vencido novamente o Atlético, né? Que é uma grande equipe bem montada, né? O Cuca tem peças muito interessantes, inclusive nas mudanças, né? E ele usa muito bem isso. Mas a gente vai embora daqui lamentando um pouquinho, não só pelo pênalti, mas por esses bons momentos no jogo, onde a gente poderia ter feito o segundo gol. Mancini, conversando ali na zona mista com o zagueiro Ricardo Silva, ele falou que ficou muito feliz da escolha ao invés do Maidana. Eu queria que você explicasse aí essa mudança na defesa. Vocês vão lembrar que logo que eu retornei ao América, eu disse aqui que naquela oportunidade a gente tinha um elenco ainda um pouco desequilibrado. Eu tive ao longo do tempo 11 jogadores, aí depois subiu para 14, para 17 e tal, e hoje eu tenho 22, 23 jogadores no mesmo nível, todos eles já sabendo aquilo que tem que fazer. Então, em cada jogo a gente vai fazer opção por uma ou outra peça. Hoje a opção do Ricardo é porque eu precisava de um jogo mais bruto em cima do Hulk, que reconhecidamente é um atleta que faz a diferença em campo. Então nós tínhamos que tentar de todas as formas encontrar alguém que tivesse força física em cima dele e que ganhasse a primeira bola no jogo aéreo, né? Em outros jogos a gente vai optar talvez por um zagueiro que caminhe mais com a bola, que construa mais, que é o caso do Conte ou do Maidana. Mas eu acho que hoje a escolha pelo Éder e pelo Ricardo foi acertada diante daquele cenário que nós esperávamos no jogo. Assim? E ele foi muito bem na partida, o Ricardo. Claro que como treinador, a observação coletiva que você faz da sua equipe é ideal, e eu preciso individualizar a minha pergunta. Sobre o Juninho. O Juninho com você, sem a bola, fecha muito espaço, com a bola vai pela direita, vai na esquerda. Hoje, na hora do gol, com um toque, ele desmontou a defesa do Atlético, para o Henrique Almeida completar.
A importância dele fora de campo a gente já sabe já há algum tempo. Agora, queria que você comentasse sobre o Juninho, a importância dele para esse esquema. Só retornando um pouquinho à minha última resposta, eu disse que hoje eu tenho 22, 23, 24 atletas, mas eu tenho 2 que são extremamente consistentes dentro do meu sistema de jogo, dentro da minha ideia de jogo. E um deles é o Juninho. O outro é o Éder, que são os 2 jogadores onde eu aproveito na maioria das vezes, né? O Juninho, ele tem uma ótima capacidade aeróbica, o que faz com que ele esteja em todos os lugares do campo. E eu sempre digo aos atletas que o volante é aquele que corrige o sistema. Muitas vezes para frente e muitas vezes para trás. Ele tem que eventualmente fazer uma entrada na zaga, hora que um lateral sobe ou que um zagueiro sai na caça. E o Juninho tem essa leitura muito apurada, embora ele não seja o primeiro volante da nossa equipe, mas ele consegue fazer isso a partir do momento em que o Cal toma a decisão. Então o Cal tomou a decisão de entrar no meio da zaga, o Juninho já se posiciona na função do Cal. E ofensivamente também. Ele ataca a profundidade a todo momento, o que acaba gerando espaços na zaga adversária. O que a gente sofre com os outros times, a gente quer fazer também. E tanto ele quanto o Emanuel hoje fizeram isso, atacaram muito bem a última linha. O lance do gol que você citou e algumas outras que ele saiu de dentro para fora, quase no bico da área, recebia a bola e ali o nosso time tinha o poder de exercer um toque para fazer a virada de jogo, que era uma das nossas metas no jogo. Então ele tem realmente uma função muito específica em campo, mas paralelo a isso, a parte tática, ele vem cada jogo melhorando a parte técnica também, o que acaba se tornando uma das peças fundamentais que nós temos. Mancini, boa noite. Boa noite. O América venceu o Atlético no primeiro turno e esteve muito próximo da vitória hoje novamente. Para além das peças que você tem agora, você disse que tem agora mais opções para fazer o time funcionar melhor. O que tem feito do América um time tão diferente do primeiro para o segundo turno? Eu acho que a partir do momento em que a gente fez algumas mudanças no elenco, acho que isso de certa forma deu um peso a mais ao elenco. E o entendimento de jogo, né? A partir do momento que você tem, embora eu já tivesse passado aqui com a maioria desses jogadores em 2021, o tempo de trabalho te dá, e as semanas abertas também te dão a possibilidade de você taticamente fazer as opções que normalmente no jogo a gente quer fazer. Numa semana de quarta, domingo e quarta, você não tem essa chance, você só descansa o jogador, então você acaba, de certa forma, corrigindo aquilo que foi feito no jogo, mas para você melhorar, você tem que fazer no treinamento. Então a semana aberta acabou me dando a possibilidade desses ajustes. Agora nós temos mais algumas abertas, e isso é importante porque você acaba deixando o teu sistema consistente. O América hoje toma poucos gols, ele tem feito poucos também para o meu gosto, mas ele tem chegado à frente, ele tem tido oportunidades, ele cria bastante. Então eu acho que a grande mudança foi você ter uma equipe equilibrada no defender e no atacar, sabendo que nós podemos melhorar um pouquinho no aspecto ofensivo ainda. Mancini, no segundo tempo, a sensação que a gente teve é que o América estava fisicamente melhor do que seu adversário, conseguia fazer algumas jogadas. O que faltou para o América fazer uma pressão na reta final do jogo para que conseguisse sair com a vitória? Então, é interessante a pergunta, porque eu de fora eu estou analisando o jogo e vendo o meu time o tempo inteiro. Então eu tinha algumas peças no jogo que quando elas caíram fisicamente, nós afastamos um pouco. E isso acontece com todas as equipes, porque a gente não consegue fazer 10 trocas. 5 trocas de cada lado acaba fazendo com que o jogo tome outro rumo. A gente pouco fala sobre isso, mas é 50% do time. Então se você troca 50% do time e você está no teu aspecto ofensivo com 5 peças novas, o adversário vai sofrer, porque ele tem 5 jogadores que estão desde o começo do jogo. Então, às vezes, isso acaba pesando e há um desequilíbrio, e aí você opta em afastar. A partir do momento em que o América fez a pressão lá em cima e não deixou o Atlético jogar, nós tivemos as melhores oportunidades. Ao longo do jogo, isso vai caindo,
Primeiro porque é humanamente impossível você fazer isso 90 minutos, ou 98, ou 100 minutos. E segundo porque as mudanças acabam também gerando diferenças de característica na partida. Mancini, quinta rodada deste retorno, eu gostaria que você fizesse uma análise até este momento desse retorno, que tem aí um Fortaleza muito bem, que tem um América ali brigando na frente também deste retorno. Como é que você vê neste momento este retorno do Campeonato Brasileiro? Eu acho que hoje a gente vive um momento no campeonato um pouco diferente, né? Lá atrás a gente tinha outras competições para a maioria dos clubes e agora não. Então os times estão se concentrando mais no brasileiro. Algumas equipes ainda estão na Sul-Americana, na Copa do Brasil e na Libertadores. Mas a tendência é que essas equipes oscilem um pouco. As outras, com semanas abertas, vão começar a jogar melhor. Então nós estamos atentos a tudo isso. O início do retorno ele foi muito bom para a América, para Flamengo, para Palmeiras e para Fortaleza, mas a gente tem que manter. Você somar 12 pontos seguidos te joga em outro lugar da tabela. 2 empates você já fica mais ali, embora sejam bons resultados. Então nós temos que saber entender a tabela, saber onde a gente pode ganhar, empatar, que obviamente ninguém quer realmente perder. E olhando essa tabela, você está praticamente abrindo a zona sul-americana, né? O rebaixamento está muito longe. Dá para chegar onde, América? Olhar um G8, se ele acontecer, buscar um G6, qual que é o sonho? O sonho é o G6, né? E nós temos que falar sobre isso. Eu não posso de maneira alguma tirar o sonho das pessoas, e todos nós aqui sabemos que é possível. Por quê? Porque o América não está vencendo jogos e somando ponto baseado em atuações ruins, muito pelo contrário. A cada jogo o América se mostra mais consistente, então por isso a gente se dá o direito de sonhar. É difícil, porque a cada jogo que passa você olha a tabela e fala, eu tenho que somar uma vitória hoje, e do outro lado tem bons times também, como foi o caso do Atlético hoje. O Atlético pode não viver um bom momento na competição, mas ele é um time recheado de bons jogadores, então existe dificuldade em qualquer partida. Agora a gente enfrenta o Coritiba aqui no sábado que vem, o Coritiba que precisa desesperadamente somar pontos, e isso já torna o jogo difícil também. Mas eu acredito muito em tudo isso que está sendo feito, não só da gente dentro de campo, mas de toda a diretoria, de todos os funcionários do clube, e é importante eu falar sobre isso aqui, porque o América não se resume aos 11 atletas e ao treinador que entra em campo, tem muita coisa boa sendo feita diariamente, é por isso que a consistência está indo para dentro de campo. Já falando sobre esse próximo jogo aí, então, contra o Coritiba, o Juninho finalmente vai descansar, tomou o terceiro amarelo, não vai jogar contra o Coritiba. Queria saber de você como que já está a cabeça do treinador para montar esse meio campo, e se o Mastriani, que hoje foi relacionado, vai estrear. O Mastriani, eu até pensei em utilizá-lo hoje no jogo, mas eu achei melhor que ele tivesse um pouquinho mais de tempo de treinamento para entender as marcações e entender até mesmo a característica dos jogadores que vão estar ao lado dele. Então eu achei um pouco arriscado. No jogo lá do Atlético Paranaense eu fiz a entrada do Emanuel, e o Emanuel foi muito bem, então por isso hoje eu mantive. E sobre o Juninho, ele vai sair porque ele tomou o terceiro cartão. Acho que ele mesmo pensou, eu vou tomar o terceiro porque você não me tira, né? Diante daquilo que eu acabei de falar, que da importância dele. Nós temos essa semana a volta do Benítez, nós vamos ter a volta do Alê, então eu tenho atletas ali para entrar no lugar e manter o mesmo ritmo de jogo dele, talvez um pouco de diferença em função da técnica de cada um, mas eu tenho certeza que o atleta que entrar ali vai dar conta do recado, ou até mesmo o Mateuzinho, né, que vem fazendo bem essa função também. Certinho, Mancini, tá aí, obrigado. Obrigado. Entrevista coletiva do técnico Wagner Mancini. Daqui a pouco chega o técnico Cuca para falar do Atlético, ok, Siri?